Muito obrigado, Monique. Eu dizia que eu não vou ter condições de abarcar, principalmente quando você... Tentei até escrever o nome da molécula química que você colocou na questão da gestação para fingir... Talidomida. Exatamente. Fingir que eu tinha uma cultura química, mas nem isso eu consegui. Então, alguns pontos realmente eu não vou conseguir interagir propriamente com você. Mas eu acho, antes de passar a palavra para o André, fazendo apenas algumas ponderações, e no final eu serei só um pouquinho chato, até para a parte de matemática dos alunos, sobre alguns pontos da linguagem científica. Tem uma situação já, e aí entrando em diálogo com o que nós vimos nos últimos encontros, nas nossas últimas conversas, própria fala do André, na fala da Regina, na fala da Mariá. Semana passada, por exemplo, eu falaria da mudança que está acontecendo nas linguagens baseadas no inglês, anglo-saxãs, né? Do STEM, que é justamente ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e a inclusão... Sim, né? STEAM. Exatamente, para STEAM, que vira uma ideia também de um certo suor, né, de um certo trabalho, e é justamente nesse seu primeiro ponto que eu acho, enfim, de novo, não conseguirei abordar todas as coisas, mas essa inclusão de artes, essa inclusão de humanidades que você colocou, essa parte cordial. E uma fala que depois eu vou passar as perguntas que já estão sendo feitas, mas é uma teoria, e eu acho que é um projeto seu que nós já conversamos sobre isso, uma parte que eu gosto muito, e até na sua fala agora sobre os diferentes compostos químicos, como pequenas coisas, como o café, a história do café, a história propriamente do vinho, de uma certa comida, como isso está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, e como nós lidamos com esse produto, como nós lidamos com essa questão. Você colocou a parte dos saberes populares. Em determinado momento, após as falas, sobretudo para as pessoas que pediram orientação sobre a parte de cognição e matemática, eu vou distribuir algumas bibliografias, na verdade só uma coleçãozinha de livros e tudo, mas é justamente esse ponto que você coloca, que os estudos de cognição e matemática, sobretudo do ponto de vista de linguagem, também passam a tratar, que é como no seu dia a dia... Porque, veja bem, eu não sei falar aquele composto químico. Algumas pessoas podem ter dificuldades em algumas teorias matemáticas, mas todos nós, de alguma maneira, claro que temos aí também algumas pessoas que não conseguem adquirir a linguagem natural, mas, de uma maneira geral, a grande maioria de nós conseguimos adquirir uma língua natural. E nós lidamos com a ciência a partir de uma linguagem natural, a partir do português, a partir de um inglês, a partir de um alemão, de um chinês e assim por diante. Agora, isso é muito curioso, porque aí remonta uma pergunta feita pela Tamires para o André sobre essa questão da matemática. Como que a ciência, e você toca nesse ponto, na questão da ciência e, efetivamente, as ciências matematizáveis da modernidade, como elas adquirem essa relação de objetividade. Mas ainda que elas adquiram isso, e nós podemos discutir depois as construções sociais, o pensamento moderno e assim por diante, elas também se constituem na linguagem natural. Elas também se constituem numa característica inevitavelmente social. Então, eu vou passar para as perguntas. A primeiro levantar a mão foi o André. André, por favor. Olá, boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a professora Monique, foi simplesmente maravilhosa a apresentação da professora. E queria lembrar uma coisa aqui, não sei se a senhora lembra, uma das primeiras fake news em relação à pandemia foi na área de química. Não sei se vocês lembram que do álcool. Do álcool, né? E eu fiz uma consulta à irmã de um amigo meu, que é doutor em química, né? Eu falei que isso aí faz algum sentido? E, bom, enfim, ela disse o que tinha que dizer. Professora, o seu trabalho é fantástico, os relatos que a senhora fez aqui, né, dos seus projetos, as suas abordagens, etc. Eu só lamento uma coisa, que o seu trabalho seja quase que um milagre, né? Porque enquanto a sua apresentação estava sendo feita, né, eu abri lá a matriz curricular da licenciatura em Química da UFRJ. E, infelizmente, essas coisas que a senhora sabe, a senhora não aprendeu lá. Eu digo
a forma de ensinar. Tudo bem, o cara vai trabalhar na indústria, né? Fez química, vai trabalhar na indústria, não tem muito que ver ele saber história da química, né? Ou estudar epistemologia. Talvez ajude em alguma instância que para a mim não me parece tão claro. Agora, um licenciando, ele devia ter história do pensamento químico do primeiro período ao último. Concordo. Ele devia ter disciplinas que ensinassem, por exemplo, a ele trabalhar, como o Jean falou, com arte, fazendo modelos, viabilizando, né? Seja digitalmente, seja fisicamente. Assim, o seu trabalho é maravilhoso. Já fiz aqui também na hora já estou seguindo o Inclusive Química, Que bom. A senhora fazia a apresentação. Um ponto que você tocou aí, que para mim assim, talvez tenha sido a coisa mais fantástica. O fato de você falar, o conhecimento é o sentido que vai gerar o conhecimento. Porque o que a gente aprende, né, na escola, essa foi a minha experiência, né? Eu tenho 50 anos, saí da escola tem mais de 30 anos. Você entrava numa aula de química, eu até gostava de química, eu pensei em ser engenheiro químico, me inscrevi no vestibular e não fui fazer a prova, fui fazer arquitetura. Eu adorava química e tal, né? Mas assim, era uma coisa que era de mim mesmo, sabe? Não era muito o talento do professor, não. Embora ele fosse um excelente professor, não é uma crítica aí, né? Então, essa coisa de ter o conhecimento surgindo a partir do sentido, isso é fundamental, né? Porque parece que a coisa cai de paraquedas, né? E Deus criou a química, né? E parece que ela sempre existiu dessa maneira, como ela é ensinada na escola. Isso na matemática é quase uma caricatura, né? Parece que a matemática sempre foi assim. No caso da química, ainda tem essa coisa do cara ver lá um filme, né, na sessão da tarde, um alquimista, e fala, essa história aí tem, né, tem um antecedente, isso que eu estou aprendendo lá na escola. Então, a questão do sentido aí, achei lindo, né, o que você disse. E também a questão da história dos problemas na química, né? Os problemas têm uma história, eles não surgiram assim espontaneamente, né? Então, quando eu penso em filosofia da ciência, quando eu penso em história da ciência, eu penso nisso, em dar sentido para o conhecimento, para o cara perceber que aquilo não é uma coisa arbitrária, não é um mero... aquilo não está sendo discutido levianamente, tem um sentido, tem um pano de fundo, né? As demandas que surgiram no cotidiano. Por exemplo, essa tela que a senhora mostrou aí, da mistura de água sanitária com vinagre, eu printei na hora e mandei para minha mãe, porque ela já se intoxicou por conta disso, né? Depois eu vou explicar para ela o que era, ela não entendeu muito bem. Então, fazer com que o conhecimento, você mostrando a química no cotidiano, você está dando sentido, né, para aquilo. Não é só, como você disse, passar no vestibular, etc. Achei fantástico assim, o seu trabalho. E uma coisa assim, que me causou certa perplexidade, né, na pandemia, só finalizando, desculpa, estou falando demais, a questão do letramento científico. Eu achei fantástico o fato de que muitas pessoas que eu conheço, que viviam dizendo ciência é só ideologia, ciência é só um discurso de poder, foram os primeiros a usar máscara e fazer militância pró-vacina. Que bom! Uma coisa assim interessante, né? Uma coisa assim enlouquecida. E várias pessoas, não, ciência é só ideologia, ciência no caso, né, é a Big Pharma que está querendo te empurrar, sabe, essa discussão. Então, esse ponto, letramento científico, isso tem que ser a tônica de uma formação na área de licenciatura, seja em química, seja em matemática, seja na história, da sociologia. Se o cara vai ser sociólogo, pesquisar na área de sociologia, isso é uma coisa. Agora, se ele vai ensinar sociologia, ele tem que entender
a história dessa disciplina, como ela se desenvolveu, etc., né? Achei fantástico isso do letramento científico, né? E o último ponto, a questão da divulgação científica. No Brasil, isso é visto como algo menor. Sim. Se você é matemático, se você é físico, se você é químico, se você é biólogo, você fazer divulgação científica é uma vulgarização que não cabe, né? E os livros que você aprende, eu tenho vários, eu adoro divulgação científica, porque é impossível você saber tudo, né? Então, veja bem, são da editora Zahar, autores estrangeiros, né? Por quê? Há investimento nessa linha de trabalho, bolsas de pesquisa, porque o cara não pode ser o historiador da ciência improvisado, de fim de semana, né? É isso aí. Ele tem que ter uma formação, ele tem que ter, né? Então, é uma bênção para os seus alunos que você exista e faça esse trabalho. Eu achei fantástico, agradeço aí a generosidade sua de ter compartilhado o teu saber aí conosco, eu aprendi demais, eu sou professor há mais de 2 décadas, tive lições aqui suas fantásticas, né, que eu vou aplicar no meu cotidiano, e é isso, eu agradeço, espero que o Jean a chame aí em outras oportunidades, porque tem muita coisa. Obrigado. Ela aparece sempre que ela quiser. Só uma colocação aqui, o professor André falou sobre a gente não aprendeu, a gente talvez não aprendeu a dar aula assim na UFRJ, né? Mas eu fui uma aluna que eu tive muita dificuldade em aprender algumas coisas. Por exemplo, eu tive dificuldade em aprender a ler. E olha que minha mãe era professora alfabetizadora. Mas eu tive muita dificuldade para aprender, porque minha mãe era professora do antigo Mobral, né? Então ela tinha uma técnica de ensinar. E na escola que eu fui alfabetizada, era um método novo, chamado método da abelhinha. E minha mãe, ela ensinava primeiro o A, depois o B, e assim vai. E no método da abelhinha, do A eu fui para o V. E era por som. Então eu ficava fazendo sons. E assim, eu tive muita dificuldade. Minha mãe chegou a achar que eu tinha até problemas de aprendizagem, porque não é possível. Aí, né, antes que me medicassem, minha mãe, como uma educadora, ela foi fazer o curso do método da abelhinha. Ela queria saber como que se ensinava através daquele método. E ela levou para casa a cartilha, as fotos, tudo que tinha lá na escola, que eu vi igual. Era naquele, não sei se existe o curso CCA de inglês, era lá, o curso era naquele prédio, né? Não era o CCA que dava, não. Eu acho que ele alugava o espaço. Eu me lembro de eu indo com ela, eu pequena, e ela chegando em casa e vendo o que do método tradicional ela podia usar para me ajudar e o que do método da abelhinha era legal, porque a criança acha que a mãe está ensinando errado, por mais que ela seja professora. O certo é o que a tia da escola está falando. Então, minha mãe ficava ansiosa, porque ela, menina, eu alfabetizo há mais de 20 anos, você está doida? Mas é que eu estou te ensinando errado? Então, ela brigava comigo, porque eu estava indo contra a autoridade dela de mãe e professora, né? Naquele momento como professora, e ela me vendo ali sem conseguir aprender a ler. E depois que ela foi fazer o curso e ela adequou a linguagem, de que maneira ela ia me atingir, eu aprendi. E depois eu me lembro que eu também tive dificuldade para aprender a fazer. Eu sabia somar bem, eu sabia multiplicar, mas eu não sabia subtrair. E eu também não era boa em dividir. Meu pai era contador, ele achava isso ótimo. Ele, que bom, né? Que você só soma e só multiplica. Ele ficava falando para mim. E quando eu finalmente aprendi a dividir, com um númerozinho na casinha, me apareceram 2. Exemplo, 10 dividido por 2 eu sabia, mas 10 dividido por 20 eu não sabia. Quando colocavam 2 algarismos ali, eu tive muita dificuldade. E meu pai, né, como contador, sentava comigo, pegava palitinho. Então, eu acho que a gente precisa de ter estímulos. Eu tive pai e mãe que zelaram pela minha formação acadêmica. Eu tive um pai que dizia para mim desde cedo, você vai estudar,
para não depender de marido. Ele sempre falou isso para mim. Se você quiser casar, você case, mas você não vai depender dele para te bancar. E eu acho que eu ouço isso antes de eu saber que meu nome era Monique Gonçalves, sabe? Eu acho que a gente precisa de... E é o que eu falo na docência. Às vezes os nossos alunos não têm os pais que eu tive, de serem zelosos e estarem em cima. Mas às vezes é através de nós, o zelo que nós temos por eles, é que a gente vai conseguir resgatar. Hoje, por exemplo, eu estava numa escola municipal fazendo um dos projetos, né, do repelente. O meu marido, ele é diretor desse colégio. E a gente está em novembro, que a gente comemora a ciência e tecnologia, né? Semana de ciência e tecnologia. E aí fui fazer esse projeto lá. E muitos alunos carentes, muitos alunos que nunca tinham entrado num laboratório, e que eles só precisam que você sente na mesma rodinha que eles, no caso na bancada, e olhe nos olhos. Ele precisa entender que você se importa com ele. Então, acredito que quando você traz o conhecimento a partir do que ele já conhece, como chá de boldo, para curar lá a ressaca, né? Como lá no CIEP eles falavam, quando meu pai chega de ressaca, minha mãe dá boldo e uma surra. Era muito engraçado ver esses relatos deles, né? Porque eles trazem a vida deles. E eu acho que está faltando isso na docência. Professores que se interessem pelo que eles trazem. Porque a gente tem a mania de querer formatar. E, na verdade, a escola não é para isso, né? Nós somos diferentes. Nós estamos aqui num grupo com saberes diferentes. Eu não sei em profundidade filosofia e sociologia. Eu nem estudei, na minha época, não tinha na escola filosofia e sociologia. Na faculdade, a gente teve introdução aos fundamentos filosóficos. Introdução a... Mas, assim, eu não sou profunda da área. Mas a gente está aqui dialogando. Então, acho que a gente precisa saber minimamente ter o desejo desse fazer ouvir. E, para isso, a gente precisa adequar a nossa forma de falar, né? A nossa linguagem. Porque, senão, a gente vai falar sozinho. Então, você vai falar, eu dei uma aula maravilhosa. Se o aluno não aprendeu, você não deu aula nenhuma. Você falou para si, para o seu ego, né? Eu acho que a gente também é muito vaidoso, né? Na academia. A gente traz isso na academia. A gente é vaidoso. Mas a gente tem que entender que isso o aluno perde, né? Só quem perde é o aluno. E eu acho que por isso que eu tento adequar, porque eu sei que eu tive as minhas dificuldades, mas eu tive quem zelasse por mim, quem fosse na reunião da escola, olhasse boletim, cobrasse, e principalmente, né, estava ali do lado para me resgatar. Não era só apontar o dedo. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar, de alguma forma, né, fazer na nossa docência, né, na nossa prática diária. Só um comentáriozinho, rapidinho. Professora, a senhora deu uma aula aqui de filosofia da ciência na sua apresentação. Muito obrigado. Sobre a história da química que você falou, ainda pasmem, uma disciplina eletiva. Não é obrigatória nos cursos, né? Ainda é eletiva. E na época que fiz essa disciplina, eu fiz com o professor Carlos Alberto Lombardi Filgueiras, não esqueço o nome dele. Eu trabalhei com ele 3 anos e meio na iniciação científica, na área de química dura, que é química inorgânica. Ele é uma das referências na química no Brasil. E era um cara que foi estudar a história da ciência, né? Ele estava na química dura, hoje ele voltou, ele é mineiro, ele voltou para Minas Gerais, e ele, depois que se aposentou como professor titular na UFRJ, ele voltou para a UFMG. E hoje ele trabalha com história da ciência e ele faz no laboratório os experimentos dos antigos alquimistas com a visão de um químico contemporâneo. Então, o Filgueiras, para mim, ter trabalhado com esse cara, para mim foi um crescimento profissional, de vida. Todo evento que ele está no Rio de Janeiro, eu vou. Eu posso me deslocar. Geralmente ele está na Casa da Ciência, que é ali no Rio Sul, perto do Rio Sul, em Botafogo, que é muito longe da minha casa, mas eu vou. Porque só de estar ali bebendo das coisas que o Filgueiras produz, né, me faz crescer como docente, como pessoa, né? Porque ele é um cara que ele vai na história, né? E é bom isso é muito importante. Esse lance de eu sou de exatas, eu sou de humanas, isso é de uma pequenez tão grande, né? Eu falo, a minha segunda maior nota no vestibular foi história. A primeira foi química. E só depois foi física, só depois foi matemática.
Mas a segunda foi história, porque o meu pai, que era contador, amava história. E ele me fez também. E ele era um bom contador de história, ele gostava, ele era piadista, ele contava coisas. O meu pai, para mim, é uma grande referência, o Anderson sabe. Foi um grande homem, assim, infelizmente não está mais entre nós, mas foi uma pessoa que eu sou muito grata, né? Ele não tinha um nível superior, ele era técnico em contabilidade, mas ele tinha uma grandeza de vida tão grande, assim, tão pleno, né? Quase que eu cometi um pleonasmo aqui. Mas ele era tão pleno, assim, tão cheio, que ele me fez, assim, me fazer chegar onde eu cheguei. Eu acho que se eu não tivesse nascido filha dele e da minha mãe, né? Eu não tinha chegado tão longe, porque foram duas pessoas muito persistentes, né? Na nossa educação, na nossa criação. E eu acho que é isso, né? Ser pai é ser professor também, né? Poxa, obrigado, Monique, pelos 2 relatos do seu pai. Acredito que você se emocionou. Eu já gostei do seu pai, pelos 2 Era incrível. É. Ainda gostava de samba. Tem coisa melhor? Não há. E estaremos numa roda de samba. Mais para frente, eu convido vocês. Eu canto num grupo de samba, umas rodas. Então, mais para frente, eu chamo vocês para ir nas apresentações lá na Pedra do Sal. É bem legal. Estaremos lá. Não falo por todos, mas falo por mim. Antes de passar a palavra para o Henrique, apenas uma brincadeira, talvez, e ele também participa das minhas aulas, as aulas que eu facilito na parte de educação matemática, e tínhamos algumas outras pessoas que não, abraço, André, que não me deixarão mentir sozinho. Essa relação de sentido e conhecimento, ela é muito engraçada, porque diria lá uma paráfrase a Paulo Freire, né, que só faz sentido aquilo que é sentido, e ao mesmo tempo, para adquirir esse conhecimento, aquilo que faz sentido, você já tem que ter um certo conhecimento. E você trouxe isso para a gente, nessa parte dos saberes populares, nessa situação também de lidar com o aluno, aquilo que ele já traz. E o André, apesar de ter saído agora, ele mencionou uma situação muito curiosa. E novamente, foi um licenciando de matemática nos últimos encontros, em que a pessoa disse, olha, por que a matemática tem essa ênfase? Por que ela tem esse sentido de verdade? E é muito difícil, você e o Anderson pode testemunhar isso também, desde o ensino básico até o ensino da graduação, a dificuldade que você tem de fazer uma abordagem mais, digamos, construtivista da matemática, mostrando o passo a passo, mostrando o modo que uma linguagem nova é adquirida. E como isso, na licenciatura, como isso mencionaram os matemáticos, até mesmo na história da ciência. Vocês abriram uma conversa muito interessante, algumas pessoas chamam de a história inclusivista, história exclusivista, mas como que essas questões também aparecem? Mas não vou falar muito. Henrique, por favor, estava com a mão levantada. Opa, gente, boa noite. Eu queria falar, antes de tudo, que teve uma parte que eu acho que você não você falou um pouco sobre ela, acho que você topicalizou mais coisas, só que eu fiquei bem frustrado, porque eu me vi na situação. No caso, eu ainda sou licenciando, sou licenciando da UERJ de matemática, mas você contou da sua amiga que, caramba, tinha mestrado, tinha não sei o quê, e, ai meu Deus, eu quase morri no banho por causa de algo bobo. Acho interessante a gente perceber ou ressaltar que a gente sempre tem essa coisa de apontar o dedo para o aluno e falar, oh, meu Deus, a gente até eu me ponho, eu pelo menos, não sei vocês, mas eu pelo menos me ponho muitas das vezes num lugar assim de, meu Deus, o aluno não sabe o quanto está perdendo quando ele não verifica a matemática de uma maneira mais realista, quando ele não tem a matemática para ele, meu Deus, coitado, quanto ele está perdendo, e eu não percebo que, caramba, eu não sei química. Eu também quase me sufoquei com um pouco de água sanitária no banheiro. Eu ainda tenho bronquite. Então, meu Deus, eu estou falando aqui, coitado do aluno, estou aqui de braços cruzados. Meu Deus, caramba, está perdendo a oportunidade. Olha que exemplo bacana da matemática, olha esses jogos. Mas, calma lá, eu não sabia do negócio da água sanitária e eu quase morri uma vez tomando banho. Então, eu acho que a gente tem que... essa coisa do ensino, a gente tem que validar... Primeiro, entra esse tipo de professor, como eu, que é um pouco progressista e olha para o aluno como se, meu Deus, que oportunidade ele está perdendo, sendo que já perdemos também, sendo que eu sou horrível em diversas disciplinas, eu fui horrível, fui de uma escola técnica, não tinha foco em
em disciplinas comuns. E também eu tive problemas... A gente também tem que ressaltar, além desse professor progressista que olha para o aluno dessa forma, a gente tem que ressaltar o professor que chega, aponta o dedo e fala: ah, meu Deus, mas você não vai aprender isso, você não vai passar no Enem. E, caramba, aí o aluno passou no Enem e depois morre no banheiro. Que diferença faz? Tipo, não morre no banheiro, né, gente? Não vai ser exatamente essa situação, mas diversas outras coisas. Ele não aprende essa situação e vai tomar cloroquina. Ele passa no vestibular, mas não vai tomar vacina. Então, tipo, passou no vestibular, pegou um emprego, beleza. Mas a gente tinha que desvincular essa coisa de escola com mercado de trabalho, né? Escola com Enem. Escola não está ali para o Enem, para o mercado de trabalho, está ali para o desenvolvimento intelectual do indivíduo, para que ele possa viver a vida com mais embasado, sabendo, entre aspas, sabendo viver, né? Com embasamento. E então era isso. Eu fiquei bem frustrado, eu me senti um bobo, porque eu sempre falo, meu Deus, coitado do aluno. E eu sou um desses alunos, eu não tinha percebido até então. Eu acho que eu não vou mais morrer com água sanitária, tomo depois do banho, e eu agradeço muito, foi incrível. Que bom, Henrique. Obrigada. Só um comentário também, aí fazendo em forma de pergunta para você, Monique. Uma brincadeira eu descobri porque eu tento não limpar muito a minha própria casa, né? Essa coisa. Mas eu acho que num determinado momento também, explorando essa fala do Henrique, há uma dicotomia, você falou isso, entre o saber acadêmico, o saber popular e o nosso cotidiano. Você até falou da questão da divulgação científica, como o André também tratou, em que nós, aqui no Brasil, temos uma certa discriminação, mas é muito interessante, eu não posso deixar passar uma reunião sem citar o Platão, mas a questão da academia, quer dizer, algumas pessoas acreditam que a etimologia da palavra seria como que estivesse afastado do povo, aquilo que e é muito irônico, não é uma ironia socrática, mas é muito irônico que o Sócrates, descrito por Platão, é sempre o Sócrates que vai no encontro do povo. Ele vai no sapateiro, ele vai no mercado de peixe. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que tem a ver com a questão dos saberes populares que você colocou, o seu projeto, que a Regina não ouviu, então anuncio novamente, que ela faz um projeto sobre a questão daquelas bruxas, chamadas bruxas no medieval. Sei que é um tópico que a Regina gosta muito, e como isso é bastante interessante. Então, a minha pergunta para você é, além dessa relação que existe, como superar... eu acho que a resposta talvez já tenha sido dada, mas como superar essa distância, além da sala de aula, além dos projetos de extensão, porque me incomoda muito a universidade ter perdido quase o seu sentido. Me incomoda muito, como você relacionou muito bem, a universidade ter se tornado... eu queria ser da balbúrdia também. Eu queria que uma balbúrdia positiva, mas me incomoda como essa balbúrdia ela é usada num sentido pejorativo. Me incomoda muito quando pessoas da educação trabalham contra a educação. Me incomoda muito como as pessoas da própria letras, estou aqui com a foto do Nilson na minha frente, não conseguem ver tanto sentido na própria disciplina. Da química também não conseguem ver sentido na química e não conseguem trazer isso para o cotidiano. Além da parte de sala de aula, que outras alternativas nós teríamos nessa parte de divulgação? Como viver a ciência no mundo que nós estamos? Essa seria a pergunta. Antes, eu gostaria de ressaltar o que a Irla escreveu, que ela falou que parece que as escolas elas estão adestrando para o Enem. Hoje, infelizmente, a gente tem a ideia dos rankings, né? A escola ela virou um negócio. Então, a gente tem... enfim, eu não vou aqui falar muito, né, nesse sentido, porque nem é o caso, mas a gente tem escolas que se vendem para os pais dos alunos, né, com relação ao ranking do Enem. E a gente sabe que tem muita escola que esse ranqueamento é fakeado. Então, não vou citar nomes, mas tem um grupo que pega os 10 melhores alunos, faz um novo CNPJ, os alunos fazem o Enem e eles ficam o melhor do Rio de Janeiro. Então, e outra, né? Como se só isso fosse importante. Eu jamais escolheria uma escola para meu filho porque ele é o melhor do Enem. Eu não estou nem aí. Eu quero saber que valores essa escola tem para o meu filho, se ele vai ter uma formação cidadã, né?
se ele tem uma, sei lá, se for uma escola negacionista, eu não vou querer botar o meu filho ali. Então, a gente tem tantas outras coisas, mas infelizmente até a escolha dos pais tem sido eu quero um filho bem-sucedido, né? O que é ser bem-sucedido? O que é ser bem-sucedido? É só ter dinheiro? É ser rico e viver dopado, drogado, para manter aquele emprego, um carrão, viagens? Eu acho que a gente precisa entender a inversão de valores. Eu não estou falando que dinheiro é ruim, não, tá, gente? Dinheiro é bom a beça. Dinheiro paga as contas, dinheiro troca o carro, a gente sai com os amigos para almoçar no Madeiro, né, Anderson? Dinheiro é bom, mas a gente não pode colocar ele no foco da ação. Né? E quando a gente vive em função dele, a gente está escravo. Né? A gente tem que saber quem é dono de quem. Né? Não é o dinheiro que é meu dono. E eu acho que essa inversão da sociedade acaba que... Ó, Henrique, deve ser cafeína. Omeprazol, Rivotril, após um dia de trabalho. É isso aí, dos sonhos. É isso que eu não quero. Uma vez, uma professora que tomava Rivotril, né, falou assim para mim, você ainda não toma porque você está no início do magistério. Espera você ter 10 anos de magistério. Eu, graças a Deus, cheguei a 15 e nunca tomei, não. E espero não tomar. E quando precisar, eu, sei lá, vou aprender a bordar, fazer crochê, eu vou aprender outra coisa, porque você acaba ficando escrava de algo e aquilo ali você não encontra mais prazer, né? Então, é um pouco por aí. Então, acho que esse papo, né? Você falou do que mais fazer, além da sala de aula, a divulgação científica nas redes que a gente faz, eu acho que é fazer um papel de bater papo. Tem alunos que querem conversar, eles querem... Eu agora fiz o vestibular para psicologia, né, na UERJ, agora para o segundo semestre. E eu resolvi fazer o vestibular para psicologia porque eu percebia que o aluno, às vezes, não estava muito interessado se eu dava uma aula boa ou não de química. Ele estava interessado em bater um papo comigo, porque ele sabia que eu era boa de conversa e que eu ia ouvir o que ele tinha para falar para mim. Então, eles falavam assim, é tão bom conversar com você, você é tipo uma psicóloga. Mas eu não sou psicóloga, eu sou professora. Né? Mas, assim, a necessidade que o jovem tem, né? Uma vez eu falei isso para um amigo meu da igreja, eu falei assim, o jovem é a minha missão. Os jovens são a minha missão de vida. Né? Porque os jovens eles estão carentes e sedentos de quem os ouça. Eles querem falar, né? E às vezes o pai não tem tempo, porque o pai está correndo atrás de uma melhor condição de vida. Né? Então, eu não sei, Jean, mas quando eu falo que o professor tem um grande poder na sociedade, eu não falo isso da boca para fora, não. A gente tem uma profissão riquíssima. Se a gente conceber, né? Se a gente decantar isso dentro da gente e tomar posse, esses jovens precisam de mim, eu sou importante na vida deles. A gente sai de casa com sentido para viver, né? A gente tem maior sentido, a gente dá sentido ao nosso dia a dia, a gente dá sentido às nossas ações. E por mais que a gente saiba que a gente deveria ganhar mais, por mais que a gente saiba tudo isso, que o governo não valoriza e que a escola pública está sucateada, por mais que a gente saiba tudo isso, isso é um fato, mas isso não pode me vencer, isso não vai tirar o meu prazer de fazer um bom trabalho. Eu me lembro que uma vez eu fui criticada por um colega na FATEC porque eu compro os meus pilões, porque eu gosto do quadro colorido e eu sei que o governador não me manda canetas diversas para eu fazer o quadro colorido. Então, eu descobri um site que você compra em litrão. E sai super barato, porque você compra em parceria com outros colegas, porque você também tem outros colegas que gostam de quadros coloridos, e você divide aquela caixa, dá ali R$50 para cada um, ninguém vai ficar mais pobre. A gente já é pobre, a gente vai continuar gastando mais ou não R$50. E aí a gente comprou caneta rosa, lilás, verde, marrom, além do preto, do azul e do vermelho que a gente já tinha. E aí um professor da FATEC falou assim para mim, na época era o governo Pezão, ele falou assim, enquanto a senhora comprar o seu pilô, o Pezão não vai mandar. Aí eu falei assim para ele, então, eu já parto do princípio que o Pezão não mandará. Ele já não está mandando faz tempo, mas ele não vai tirar de mim o direito de eu fazer o que eu faço com amor, que é o que eu gosto de fazer. Isso ele não vai me tirar. Então eu compro a tinta. Se eu acho legal aquilo, eu vou lá e faço. E não, é claro, eu não tô dando $1 bilhão, até porque eu nem tenho esse dinheiro para trabalhar. É uma tinta de uma caneta.
que para mim não vai fazer diferença, mas para o aluno vai. Quando ele olha um quadro com um espacial, tudo arrumadinho, e é legal para ele. Isso vai fazer diferença para ele. O Pezão nem sabe que eu existo, né? Agora nem é mais Pezão. Agora é o Cláudio. Ele nem sabe que a gente existe. Mas, independente da maldade que ele faça, eu não permito que ele me tire o desejo de fazer o que eu faço com prazer, né? Há 15 anos já. Ecoando também a sua fala, e passaria a palavra para a Regina, em dado momento você retratou o amor de algumas pessoas que têm para a história e o certo ódio com as ciências exatas. Eu lembrei de um professor meu, que ele está agora na UFJF, ele escreveu um livro que dizia do viver apático para o viver simpático, fazendo aí uma etimologia da palavra apático, que é passional, né? Eu acho que quando você traz isso, é justamente a provocação, que é como nós vivenciarmos a universidade, vivenciarmos a ciência, vivenciarmos o conhecimento e transmitir esse conhecimento, como a Irla também colocou. Às vezes o aluno só quer alguém que os ouça, né? Quer esse contato, esse olhar, e dessa maneira você consegue romper uma apatia, romper uma antipatia, e também construindo, assim, de certa maneira, uma simpatia não apenas entre seres humanos, mas uma simpatia também com essas ideias que nós levantamos, com esses projetos de vida e projetos de uma construção social que, infelizmente, em pezões e mãozonas, digamos assim, pés grandes e mãos grandes, vamos levando gradativamente as coisas. Regina, por favor. Tá sem o áudio. Eu sempre esqueço. Boa noite. Eu fiz algumas anotações aqui, mas primeiro queria dizer que foi muito interessante, Monique, o que você trouxe, principalmente por conta das cores. Você traz um material tão colorido e é motivador. Então, fica todo mundo ali querendo ver cada momento que você vai construindo. E isso mexe muito com o cérebro, enfim, todas as questões de cognição, etc, etc. E isso funciona muito. Eu fiquei, assim, impactada no início. Você estava falando de uma coisa tão difícil, cara, para a gente, que é o quanto as universidades estão sem crédito, e, ao mesmo tempo, você logo depois falou assim, não, mas agora as coisas estão melhorando. Mas exatamente por conta desse momento político que nós estamos vivendo, né? Após 2018, pós-movimento, ele não, quer dizer, uma coisa que não tem como a gente evitar. Mesmo assim, eu me lembro, isso foi ontem, antes de 2018, eu sou da UFRJ, a gente ficava assim pensando, caramba, como a sociedade não gosta da gente, como a sociedade não está nem aí para a gente. E agora, nesse cenário de negacionismo, mesmo com o que você colocou sobre a balbúrdia, é possível, e aí isso serve para a UERJ, para nós que estamos aqui, Maria, que é da UFRJ, enfim, o quanto essa balbúrdia ela só fortaleceu o ensino público. Esse termo, balbúrdia, né, que é muito caro para todos nós, mas o quanto isso fortaleceu. Então, eu vendo isso tudo, e ali no meio daquelas cores, aí eu só anotei assim, poxa, aí eu anotei o que você falou, as universidades voltaram a ter crédito. Então, eu quero crer nisso. Sabe aquela coisa de você acreditar que nós estamos nesse momento, igual Maria pensando na reconstrução do Museu Nacional, nós estamos assim, crentes disso. Então, eu estou com essa crença de que hoje as universidades públicas têm o seu valor, porque aí tem todo esse descrédito do serviço público que não vale a pena nós entrarmos aqui. Outro ponto que eu queria falar, que eu anotei aqui, é exatamente essa questão do conhecimento para a sociedade, né? Então, eu não poderia deixar de dizer, mas aí é porque eu estou falando para a minha bolha, aí eu tenho que pedir desculpas, é a minha bolha, que é a história das ciências, que é a mesma coisa que Maria poderia se posicionar, é isso, você usa os termos divulgação, né? Divulgação científica, porque acho que até a sociedade já está mais envolvida com a divulgação científica,
mas existem diferenças de conceitos de divulgação para popularização, para vulgarização. E aí, hoje, assim, principalmente a partir da sua apresentação, eu fico pensando assim, poxa, para que também essas caixinhas dentro dessas bolhas, né? Por que não mostrar para a população? Porque a divulgação científica, antes que alguém tenha alguma dúvida, é você falar para os seus pares. São os congressos, são as publicações acadêmicas, é a escrita acadêmica, o resultado final, que é o TCC, depois o mestrado, o doutorado, etc, etc, etc. Essas formatações que nós atentamos e fazemos parte, e até defendemos isso. E eu sou mais pela popularização da ciência, então você usa os dois termos na tua apresentação. Se você não usasse a popularização em um dos seus slides, eu ia ficar assim, nossa, por favor, Monique, dá um jeito de você botar a popularização. E você bota a divulgação, porque tem um chamariz. Vai dizer que ninguém nunca ouviu falar nisso? Todo mundo acredita que a divulgação é uma popularização da ciência, mas não é. Você vai nas salas de ciências e não tem... Agora, talvez, em alguns locais, tipo a Casa da Ciência, vamos usar o exemplo que você deu, tem uma preocupação de mostrar o que está por trás, por que o cabelo levanta, aquelas coisas. Mas a maioria das salas de ciências, inclusive até fora do país, enfim, é uma divulgação para os pares. E aí a população continua do lado de fora. Não há uma... Por mais que, teoricamente, falando, não, é importante para mostrar a relevância das universidades, dos institutos de pesquisa, os institutos federais, Fiocruz também, etc., não adianta. Quando você mostra uma exposição, aí tem aquela linguagem técnica, que é exatamente que você foi muito feliz na tua apresentação de mostrar o quanto você se preocupa em quebrar isso. Mas aí eu estou aqui pensando assim, puxa, mas é como o André, né, colocou no final assim, caramba, é tão irreal, porque no nosso cotidiano é tão difícil, a gente fica ali dentro da bolha. Então, você trazendo essa experiência é algo tão positivo, mas eu insisto, não podemos esquecer, perder de vista a questão desses conceitos de popularização, enfim, divulgação. Eu nem uso mais divulgação, de tanto trauma que eu estou. Né? Caramba, divulgação, vai pensar que é o quê? Vai ter que ter escrita, tudo que eu converso com o Jesse, tem que publicar, entendeu? Eu já estou nesse meio, né? Então, nesses novos tempos, de 2 anos para cá, esse termo divulgação científica, ele está meio que como se fosse similar à popularização. Porque, assim, quando você fala popularização, uma vez, esses experimentos que eu faço nas escolas, um professor da UFRJ, que foi meu professor, eu publiquei no Facebook, ele viu, e ele falou assim, eu acho legal você fazer isso, mas eu discordo porque não tem ninguém de jaleco. Então, ele era um purista. Então, eu falava assim, mas será que é melhor não fazer? Porque eu não tenho um jaleco para cada um. E cada lugar que eu vou, os alunos têm um tamanho diferente. Então, ele dizia, mas isso me incomoda, porque a química, o laboratório, é toda uma liturgia. E eu acho que essa liturgia que ele se refere, que eu tenho todo o respeito quando eu vou fazer uma síntese orgânica, quando eu entro no laboratório, lá no fundão, para fazer minha pesquisa, eu uso toda essa liturgia. Agora, se eu depender disso para falar para o aluno lá da escola municipal, eu não vou fazer. Então, ele falava assim para mim, é legal essa popularização da ciência, mas você quebra a liturgia, como se fosse para todo mundo. Aí mas tem que ser. Aí eu entendi o que ele estava falando. Então, assim, quando você bota muito difícil, é para poucos. E eu não defendo que tenha que ser para poucos. Porque senão, o ensino é só para quem ganha até tantos salários mínimos e os outros vão ter que ser faxineiro. Eu não acredito nisso. Né? Claro. Então, de um tempo para cá, vendo pelas redes sociais, muitas páginas de universidades públicas do Brasil todo têm usado o termo divulgação científica, para divulgar o que fazem, e 2,
para popularizar o conhecimento. Então, meio que esses termos estão de uns 2 anos para cá, não sei se por conta da pandemia, porque a gente não podia, a gente ficou preso sem poder ir para os congressos, a gente ficou preso sem poder fazer as coisas com os nossos pares. Então, a gente tinha que falar com aquela janelinha, com as lives, com o Instagram, com o Facebook, com as páginas. Teve que popularizar, né? A gente teve que popularizar. Então, de 2 anos para cá, eu não sei se a pandemia é responsável por isso, eu não tenho dados científicos para te falar, mas o termo popularização científica, ele meio que se popularizou, né? Mas é sobre isso que eu estou falando, Monique. Não é uma provocação, é só uma coisa para a gente pensar. A divulgação científica é para os pares. E aí eles são muito metidos com isso. Então, quando você coloca a popularização, é o preconceito e perde o caráter institucional. É como se menos. A propaganda de pasta de creme dental foi comprovado cientificamente. Aí todo mundo, e às vezes nem foi. Então, mas falou que é científico, então a divulgação tem esse caráter, e a popularização não. Então, quando você usa a divulgação para você até fugir dessas questões e bota a popularização para chamar as pessoas, eu estou dizendo que isso é uma boa estratégia. Se botar só a popularização, os cientistas vão ficar chateados, mas existe sim, a divulgação é para os pares. Como a gente pode quebrar isso? Ou usando essas duas terminologias, popularização e divulgação, mas o que não pode é usar só o termo divulgação. Porque aí a própria população tira isso do Museu Nacional. Nós fazemos um projeto no museu, quando falava assim, é uma divulgação científica, as pessoas não queriam ir, porque isso é para as universidades. Quando você falava popularização, as pessoas participavam. Porque isso é para todo mundo, que delícia. Então, a popularização fica muito claro. Eu tinha que fazer essa abordagem para eu ficar à vontade. A outra questão é a talidomida. A talidomida é da minha época. Eu sou de 62. Então, eu tive amiguinhas sem um membro. Eu tive amiguinhas na escola pública, pequenininha, né? No ensino, 4ª série, enfim. Meninas assim, meninas 2, mas marcou bastante na nossa época, porque como elas já estavam grandinhas, com 8 anos, né, 9, 10 anos de idade, e elas não conseguiam explicar o que tinha acontecido naquele meu mundinho, né, numa escola pública e tal, de Jacarepaguá, naquela ali, elas tinham dificuldades. E aí eu tinha dificuldades de contar para os meus pais. Mas, claro, como criança não tem preconceito em nada, ainda bem, era o máximo. E hoje, agora, eu a revi há pouco tempo. Nossa, é incrível, ela virou uma psicóloga. Bom, só queria te dizer que eu sou dessa época. E que é interessante isso, esse teu esclarecimento que você fez hoje para a gente, e que você traz, que é uma coisa mais atual, é algo que as pessoas daquela época, por exemplo, a minha mãe, as mães daquela época, elas só falam assim, é um remédio que não deveria ser tomado, entendeu? Só isso. Assim, ai, meu Deus, não podia. Você tomou? Não. Ai, que bom. Então, por que não tomou? Não vamos questionar isso, não. Eles não se preocupavam com essa questão. Bom, não era um assunto popular, era um assunto específico dos cientistas envolvidos no assunto, né? Eu queria te dizer isso. A outra questão que também São parênteses, Regina, são parênteses. Em 2010, a talidomida voltou a ser comercializada, mas não para mulheres grávidas, e sim para pacientes com hanseníase ou câncer em estado terminal. Mas hoje a gente tem o controle da síntese. A gente hoje consegue sintetizar só um dos enantiômeros. E melhor, a gente tem técnicas de análise muito aprofundadas que, se formar o outro, a gente separa. Então, hoje não teria problema. Não, claro. Mas o nome já me assusta. Sim, e hoje nenhuma mulher grávida quer tomar. Imagina, eu jamais tomaria, por conta de todo... Então, na época, a empresa deixou de produzir, faliu,
Aí depois voltou, mas as mulheres tinham medo de tomar lote vencido. E aí eu li esse artigo em 2010, ela voltando nesses casos de hanseníase e câncer em estado terminal. Mas o enantiômero correto, e não o S. O S realmente ele é muito perigoso, ele é mutagênico. Isso é que interessante você trazer isso, colocar isso em sala de aula. É muito interessante. Caramba. Outro assunto é conceitual também, né? Nós usamos o termo transdisciplinar e, às vezes, aí eu queria ver contigo, assim como popularizar e divulgar, eu queria ver contigo o que é que você chama de transdisciplinar, né? Porque o transdisciplinar, às vezes, ele é usado como um multidisciplinar, é misturar um monte de coisa, né? Mas o transdisciplinar é como se fosse um vulcão que entra em erupção e vai criar coisas novas, né? Metodologias novas, ideias novas, coisas novas. A ideia é a gente misturar as caixinhas, entendeu? A gente estava falando antes para criar coisas novas, porque misturar, o multidisciplinar faz isso, né? O disciplinar. E a gente cria. Porque a ideia é botar o aluno como protagonista, é botar o aluno para fazer. E aí ele vai pesquisar e ele vai criar, né? E assim, tem coisas que a gente só dá o start, né? No projeto da tabela periódica foi muito interessante, que a tabela periódica fez 150 anos em 2019, desde a primeira tabela do Mendeleev, né, o russo. Nossa! E aí a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa. E lá no Instituto de Educação, não sei se o Anderson lembra, a gente fez várias tabelas periódicas, cada turma fez a sua, era um trabalho colaborativo, e teve uma turma da informática, olha isso, a gente não pediu isso, mas era uma turma do técnico da informática, que em cada símbolo eles colocaram um QR Code. E quando você colocava ali o celular, apareciam dados daquele elemento químico. Então, ninguém pediu aquilo, né? Aquilo ali foi da turma da informática, porque é um saber. Eles estavam estudando aquilo ali, elaboração de QR Code, programação. Era um saber específico do curso técnico de informática e que foi na turma de um professor. E quando ele dividiu com a gente, porque o projeto foi para a escola toda, todo mundo de química. Não foi só das minhas turmas. E o que eu achei legal eu falei para o professor, você deu essa ideia? Aí ele, menina, não, veio deles. Eles que criaram. Então, isso a gente achou rico, né? E a gente até levou para um evento em 2019 que foi lá na UERJ perto de Penedo. Ali Como é que é o nome daquele lugar ali, gente? Pertinho de Penedo. Tem uma UERJ lá. Esqueci o nome. Aí a gente levou para esse evento lá e o pessoal falou super bem. Né? Então, é isso, eles criarem, eles inovarem, né? Trabalhar com essa ideia do STEAM, né? Da inovação. Isso também para a gente é muito rico. Muito bom. Tem algumas coisas que eu anotei aqui, que é humanizar a afetividade, o quanto o teu discurso é bom, ele é envolvente para o aluno, e o quanto deve ser envolvente também para os pais dos alunos, né? Essa questão eu chamo de afetividade, essa humanização, que é dar uma atenção individual, conhecer o aluno, etc. Isso em qualquer graduação, qualquer série, qualquer faixa etária, né? Fazer isso. Aí eu tinha anotado aqui para fazer uma outra observação, mas eu estou tomando muito tempo. Outra questão é que eu sou da história das ciências. Muita gente aqui, o André, a Mariá, o próprio Jean, e no nosso curso, inicialmente, o Filgueiras era de lá, mas ele ainda era de uma época em que não se discutia a transdisciplinaridade. Ele era mais formal, ele ia até a Inter, ok? Aí depois ele saiu, né, se aposentou, e aí depois a gente conhece assim, o necessário do Filgueiras, né? Não é assim uma novidade do trabalho dele, muito bom. E o quanto é difícil, eu acho que a grande questão aqui é essa questão de desvincular o ensino do que você chamou de mercado de trabalho, que agora que está todo mundo falando do Enem, do quanto só vou estudar isso, porque vai cair no Enem, tem que estudar assim, porque vai cair no Enem. Eu fico imaginando os colegas aqui dando aula para o ensino médio e fazendo assim, só vou dar isso rápido, porque vai cair no Enem, depois que passa dessa parte que você elaborou,
o que você tem que dar para o aluno, que tem um nome, né, específico, essa grade de disciplina, sei lá o quê. Quando acaba que você dá aquela relaxadinha, oba, agora que eu vou falar o que eu quero, que delícia, que gostoso, e aí fica até agradável para o aluno, né? Mas, enfim, eu queria ter feito, né, todas essas considerações e parabenizar essa tua busca por uma motivação aos alunos. E aí, com isso, você pode motivar os pais e os colegas também, e os alunos daqui também, é claro. Muito obrigada, Regina, muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Regina, Monique. Apenas algumas observações, eu passarei também, depois que querem fazer mais algum comentário ou algo. Eu listei aqui no chat apenas algumas obras que eu trataria em resposta à questão da Monique, do ponto de vista da linguagem matemática. São apenas as questões que eu já estudei. Na verdade, a Regina acabou confessando parte da minha origem, uma confissão que todos já conhecem, então não é muita coisa, não é uma novidade. Mas eu lembro que, ao sair da graduação, o grande problema epistemológico que eu me coloquei foi justamente a questão da linguagem. Eu compreendia que, independente da minha definição do que fosse transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, se de fato ela poderia ser aplicada ou ela não poderia ser aplicada, eu me deparei dentro da matemática e dentro também das ciências humanas, nós já tratamos hoje como uma impossibilidade, porque me parece que os matemáticos também são humanos, e os químicos e os físicos também. Mas, assim, além disso, eu reparava que existia ali uma questão muito propícia ao estudo da linguagem. E desde então, desde essa formação inicial lá em 2009, eu ainda não conseguia me dedicar ao que eu gostaria, que é justamente essa parte da linguagem, mas eu já, de certa maneira, a Monique, eu até presenciei com o Denilson, já fizemos uma graduação em letras, e nem ali a bendita linguagem apareceu como eu gostaria, do ponto de vista epistemológico, mas também linguístico mesmo, enfim. Mas eu já salpiquei algumas coisas do que eu falaria em perguntas à Monique, em observações. Eu acho que o mais importante, e isso esses livros tratam, é mostrar como o conhecimento ele não se dá única e exclusivamente de uma maneira formal, única e exclusivamente dialogando com a Monique e também com a fala da Regina. O conhecimento não se dá apenas numa linguagem matemática, numa codificação específica das áreas. A Irla, aqui também falávamos via chat, discutíamos essa ideia entre a divulgação e a popularização, e era a minha pergunta, talvez provocativa, Monique: como vivermos a matemática, como vivermos a química, e que química e que matemática é essa que estamos vivendo? Que teologia, que biologia é essa? É óbvio que teremos escolhas. Em alguns momentos, eu acho, tanto na fala da Regina quanto na última intervenção e na fala da Monique, eu costumo falar isso muito com os alunos nas conversas que tenho na graduação. Me parece, não falarei dos outros, falarei daquilo que fui designado, que é a matemática, que os matemáticos não gostariam de ser professores em muitos momentos. Me parece que eles gostariam de ser apenas matemáticos. E eu acho que a fala da Monique foi essencial. Se o meu contra-cheque diz que eu fui designado para ser docente, para ser professor. Então, eu tenho que tratar com as pessoas. Eu tenho, como a Ila mencionou, de olhar nos olhos. Eu tenho que sentir o cheiro do suor. Eu tenho que saber as dificuldades. Em determinado momento, a sua fala, temos até o Marcos aqui, da parte de ensino de alunos especiais, você mostrou isso muito bem. Saber olhar, saber ver a deficiência, a nossa própria deficiência, a nossa própria incompreensão das coisas. Eu acho isso extremamente válido. E, de certa maneira, temos a arrogância do acadêmico. A arrogância de pensar que tudo sabemos, a arrogância de pensar que a ciência consegue dar conta de tudo, que talvez você citou na parte de uma culpa divina, tá? Não coincidentemente o mesmo trecho bíblico. Em determinado momento, dá ali uma pessoa com um problema de nascença,
diz ali o texto bíblico, que é justamente isso que ocorre. A pessoa diz para ele, olha, é porque o pai pecou, é porque alguém da geração anterior pecou. Então, observe que, mesmo depois de 2 milênios de história, alguns conceitos, algumas estruturas ainda estão, conceitos e estruturas de obscurantismo, conceito e estrutura não apenas contrária a uma ciência que nós possamos defender, a uma universidade que nós possamos abraçar, mas esses conhecimentos são, ou esses não conhecimentos, mas essas frases, essas ideias, esses obscurantismos, em última essência, eles são contrários ao ser humano, eles são contrários a um saber que é dialogal com a sociedade, um saber que quer, como você disse, e aí citando aos licenciados de matemática que já conhecem o professor Biratã D'Ambrosio, um saber que quer compreender o mundo, que quer interagir com esse mundo para ter um mundo melhor, um mundo que é construído através das nossas falas em diversos códigos, alguns códigos matemáticos, alguns códigos químicos, alguns códigos da própria língua falada, no nosso vernáculo, mas de toda maneira, em todos esses códigos, em todas essas linguagens, um mundo que se quer interacional, que se quer dialogal e que o objetivo é sempre não diminuir, pensar mais na gente e pensar no outro. Então, tendo mais alguma pergunta, eu acho que eu dou por encerrado, até pelo avançar da nossa hora. Alguém gostaria de fazer alguma observação e encerramos. Novamente agradecer, Monique, muito bem, muito obrigado. Ótima apresentação, já foi coberta de elogios, de perguntas. Novamente, você já faz parte do grupo, sempre, e vai fazer parte no projeto de extensão e assim por diante. Outras atividades. Parabéns e muito obrigado a todos, obrigado às perguntas, obrigado às interações, e estaremos aqui na nossa... Que um negócio desse, no nosso próximo encontro, um negócio de comédia, Looney Tunes, alguma coisa assim, né? Na semana que vem teremos o Anderson falar conosco sobre matemática e educação financeira. Ele vai me corrigir, ele vai falar que é educação financeira, eu acho, mas é isso. Ai, tá bom. Muito obrigada, gente, pela calorosa recepção. Um prazer estar aqui com vocês. Espero poder aprender muito e poder contribuir de alguma forma. Muito obrigada mesmo. Monique, agradeço também, agradeço a todos. Fiquei aqui pensando muita coisa, mas as contribuições já me contemplaram. Fiquei pensando nos debates da sociologia, quão importante não seria para nós o letramento científico com vistas ou com ênfase ao campo da química, para compreendermos a questão dos agrotóxicos, dos transgênicos, a própria ideia moralizada que temos sobre o consumo de drogas no Brasil. Nós consumimos tanto açúcar, tanta gordura, mas o problema das drogas é sempre moralizado para o lado, né, daquilo que se entende como ilícito, e o jogo do discurso lícito e ilícito não atende necessariamente às implicações das drogas no mundo da vida contemporânea, como se realiza no Brasil. Mas muito obrigado, desculpa me estender aqui, foi maravilhosa a sua comunicação para conosco, sinta-se à vontade, acolhida, fique conosco. Obrigado, gente. Abraço, gente. Abraços. Tchau, obrigada.